Em 12 de janeiro de 1934, nasceu o nosso Sindicato dos Bancários do Espírito Santo, marcando o início de uma jornada de resistência e conquistas. Ao longo das décadas seguintes, vivenciamos períodos turbulentos e intervenções que moldaram nossa trajetória. Os anos de 1946, 1951 e 1961 se destacaram como marcos fundamentais para a nossa categoria. Em 1946, nos unimos à Greve Nacional dos Bancários, lutando pelo reconhecimento do salário mínimo bancário. Em 1951, a greve histórica de 69 dias originou o Dia do Bancário e da Bancária, celebrado anualmente em 28 de agosto. Em 1961, na primeira Convenção Estadual dos Bancários e Bancárias, surgia a primeira oposição interna, pautada pela crítica ao caráter assistencialista e despolitizado da direção da época. Em 1985, emergimos do pós-ditadura militar com um grupo herdeiro da concepção do novo sindicalismo, classista, democrático, independente, autônomo, organizado pela base e internacionalista. Começava uma nova era em nossa história. A vitória da oposição bancária nas eleições sindicais de 85 encerrou 7 mandatos do período ditatorial. Desde então, enfrentamos desafios como a greve de 24 horas dos empregados da Caixa, que reconheceu os economiários como bancários. Realizamos greves históricas, fortalecemos as lutas gerais dos trabalhadores e reafirmamos a política do novo sindicalismo à frente do sindicato. Em 1989, inauguramos uma nova sede no centro de Vitória, onde permanecemos até hoje. Nos anos 90, enfrentamos as políticas de ajuste do governo Collor com demissões, terceirizações e privatizações. Em 1992, conquistamos a primeira convenção coletiva da categoria, marcando a luta unificada dos bancários e bancárias. Resistimos ainda às políticas neoliberais, enfrentando demissões, o Projeto Nacional de Desestatização com privatização da Caixa, do Banco do Brasil, entre outras estatais e inúmeras reestruturações bancárias. Fortalecemos a luta da nossa classe em greves gerais e em marchas nacionais, lutando por melhores condições de vida para a categoria e para todos os trabalhadores. Também tivemos vitórias. Só no Banestes foram 3 tentativas de privatização barradas com a força dos bancários e da pressão popular. Ainda nos anos 90 e sob coordenação do Sindibancários, foi criado o Comitê em Defesa do Banestes, com envolvimento de diversas entidades sindicais, movimentos, pastorais sociais, lideranças religiosas e membros da sociedade civil. Desde então, várias campanhas contra o desmonte e a privatização do Banestes foram realizadas, lideradas pelo Comitê e pelos Sindibancários. A partir da primeira década dos anos 2000, enfrentamos terceirizações, a abertura de capital da Caixa, reforma da Previdência Trabalhista e demissões nos bancos privados. Vimos a ascensão de uma direita reacionária e neoliberal que atacou nossos bancos públicos, nossas estatais e a democracia. Por outro lado, nos fortalecemos como entidade aliada das lutas dos trabalhadores, das mulheres, da juventude negra, quilombolas, povos indígenas e população LGBT+. Em 2020, diante da trágica gestão da pandemia, lutamos por políticas sanitárias, enfrentando perdas significativas. Atuamos fortemente pelo fechamento dos bancos e em defesa da vida dos bancários e bancárias, mas infelizmente, contamos muitos mortos na categoria nesse período tenebroso. Nesse mesmo período, lutamos contra as tentativas de desmonte da Caixa e do Banco do Brasil. As loterias da Caixa e da Caixa Seguradora foram a leilão. A função de caixas executivos da Caixa e do Banco do Brasil foi extinta. Os bancários do Banco do Brasil se viram diante de duras reestruturações com descomissionamentos e extinção de funções. Em 2021, pela primeira vez na história do sindicato, elegemos uma chapa encabeçada por uma mulher, que foi eleita como coordenadora geral. Seguimos na luta e naquele ano nos juntamos aos milhares de brasileiros e brasileiras em defesa do SUS e da democracia. Fomos às ruas por vacina no braço e comida no prato. Nesse mesmo ano, o Banestes, nosso banco público estadual, novamente esteve em risco. Sob o governo de Renato Casagrande, o banco começou a ser desmontado com as terceirizações e tentativas de entrega das partes mais lucrativas do banco. Em 2021, voltamos às ruas com a campanha A Banestes Seguros é Banestes, Patrimônio dos Capixabas, e conseguimos segurar a entrega da Banestes Seguros, um dos mais valiosos ativos do banco. Mas Casagrande não parou por aí. Em 2022, o governador, após manobras políticas na Assembleia Legislativa, conseguiu aprovar a Lei 11.617, que escancara o banco à privatização por meio de parcerias com a iniciativa privada. O comitê lançou a atual campanha O Banestes é Nosso,
e segue com diversas ações contra mais essa ofensiva ao patrimônio dos capixabas. No ano de 2022, pudemos respirar um pouco melhor. Voltamos a nos reunir presencialmente na conferência estadual da categoria e a celebrar o Dia do Bancário e da Bancária com uma festa linda. Foi bonito o reencontro, os abraços e sorrisos. Voltamos também a realizar nossas formações sindicais, nossas atividades culturais, nossos encontros. No ano de 2023, recomeçamos com garra. Por inúmeras vezes, ocupamos agências de bancos públicos e privados em ações sindicais por melhores condições de trabalho para os bancários, contra as demissões, por mais saúde e menos metas, em defesa do Banestes público estadual e dos direitos banestianos. Neste ano também realizamos um importante feito. Lançamos o livro que guarda a história do sindicato, um registro físico e histórico de atuação da entidade nos últimos 80 anos. Em 2023, também realizamos o 4º Encontro Estadual da Mulher Bancária e uma bela festa para comemorar os 30 anos do jornal Mulher 24 Horas, informativo que conta e registra a história de luta das mulheres e das bancárias capixabas. Em janeiro de 2024, celebramos todos e todas os 90 anos do Sindicato dos Bancários do Espírito Santo. Somos mais de 4.200 trabalhadores bancários sindicalizados, formando uma das entidades representativas mais antigas do Estado e do Brasil. São bancários e bancárias que constroem esse sindicato com a consciência de que só a luta nos garante que é preciso resistir diante de adversidades e que a coragem traz avanços.